Nesta videoaula vamos considerar a derivada como uma função. Então, lembre que a derivada era calculada em um ponto. A derivada calculada em um ponto x igual a a. Era calculada em um ponto. Era dada por esse limite aqui. Era dada por este limite. Se esse limite existia, a derivada podia não existir. Mas a derivada era calculada em um ponto. A derivada é um conceito pontual. Isso aqui é pontual. Então, a derivada se calcula ponto a ponto, tá? Em cada ponto tem uma derivada. Mas a gente pode falar em derivada como função como? Trocando a por x, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Muito simples. Este é o exemplo clássico, tá? F de x igual a x quadrado. Se a gente calcula a derivada desta função em um a, isso por definição é o limite, quando h' tende a zero, de f de a más h' menos f de a sobre h', certo? E esse limite dá, isso dá o limite, quando h' tende a zero, de a más h al cuadrado menos a al cuadrado sobre h. Porque a função faz isso, né? A função f, tudo que estiver aqui dentro, ela eleva ao quadrado, tá? E sempre vamos pensar que f de alguma coisa, não interessa que está ali dentro, é essa coisa ao quadrado. É o que ela sabe fazer, ela eleva ao quadrado, tá? Isso aqui estava a mais h, vai ser elevado em a mais h ao quadrado. E se a gente faz essa conta muito rapidamente, porque eu acho que no é o ponto aqui fazer esta conta. Isso dá elevar ao quadrado, dá o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, mais estava menos a ao quadrado. Já vemos que então vamos ter que a ao quadrado com a ao quadrado vai desaparecer. E todo dividido por h. Então, alguns h'inhos vão desaparecer, tá? Isso me dá o limite, quando h tende a zero, de apenas 2a más h. Aqui, no, o limite já não se determina, não é mais 0 sobre 0, e isso dá 2a. Tá? Então, o que eu tenho é que f' na é 2a. Mas a aqui não foi dito qual era, não tem um valor específico. A é uma variável, realmente. Então, o que eu tenho é uma nova função f' em x igual a 2x. Tá? Então, no processo de derivada, leva uma função em outra função, que é sua derivada. Tá? Então, a gente vai falar que esta função é a derivada desta, como função. Tá? Então, bom, vamos considerar este exemplo no livro, só para dar uma ideia gráfica agora. Aqui temos o gráfico de uma função que não sabemos qual é, e nos pede para fazer o gráfico da derivada, ou seja, o gráfico da função derivada. Tá? Então, eu vou ilustrar isso aqui em tamanho grande. Aqui está a função, esta é a função f. Tá? Então, esta é a função y igual a f de x. E eu quero fazer o gráfico da derivada. Então, vou destacar alguns pontos, que estão destacados aqui já, que são pontos. O que acontece neste ponto? En este ponto tem uma coordenada aqui. Vamos fazerlo aqui. Se eu deixo aqui, esta coordenada vamos chamarla de A', como está no livro. Então, este ponto é A e esta coordenada é A'. Vamos deixá-lo assim. Então, a coordenada em x aqui, o valor é A', tá?
Então, o que acontece neste ponto? Neste ponto a derivada é zero, porque a reta tangente é horizontal, tá? E uma reta horizontal tem equação, uma reta horizontal tem equação y igual a zero por x más b. O sea, y igual a b. Así son las ecuaciones de rectas horizontales. O sea, a inclinación es cero. Tá? A inclinação é zero. Então, en este punto aquí, a inclinación es cero, en este punto inclinación es cero y en este punto inclinación es cero. Tá? Tres puntos. Y esos puntos, por alguna razón, un libro llama esto de B' y llama esto de C'. Sei lá, tá? Mas é porque eu acho que ele considera A este ponto aqui em cima, B aqui em cima. Então, isto é só a coordenada embaixo, coordenada X. E ele faz uma conta que a gente não consegue fazer, que ele calcula que a derivada neste ponto P5, em 5, ou seja, F' em 5, ele está calculando nesta parte que F' em 5 é mais ou menos 3 sobre 2. Tá? Mais ou menos 3 sobre 2. Como ele faz isso, não sei, porque não está claro, mas o que ele mais ou menos traçou qual seria a reta tangente aqui, e depois ele considerou um triângulo e viu. Então, ele descobriu que nesse triângulo, a proporção dos lados era 3 para 2. Se este lado mede 3, este lado mede 2. Tá? 3 aqui seria 3 unidades, mas 3 destas daqui. Tá? Mas, obviamente não tem 3. Mas a proporção é 3 a 2. Ou seja, que aqui, por exemplo, podia ser... o sea, no va a ser 3 unidades realmente, mas podía ser esto que 1.5 más o menos. 1.5 y aquí 1. Tá? Então, a relação é que esto es 1.5 más o menos. ¿Sí? De aquí se ve que más o menos 1.5 a altura. Y esta va a ser un que este aquí. Tá? Más o menos. Então, este dividido por este dá 1.5, que é mais ou menos 3 medios. Mas isso realmente a gente não tem como saber do gráfico, tá? Se a gente não tem a função, não tem como calcular a derivada. Mas vamos ao gráfico da derivada. Então, agora vai ser assim. Observem, em A', B' e C', a derivada era zero. Então, observem, o gráfico da derivada é outro completamente. O gráfico da derivada é outra coisa. Aqui em 5, ele está falando que a derivada é mais ou menos 1.5, que é 3 meios, tá? Em 5, a derivada é mais ou menos 1.5. Se eu vou aqui, faço aqui, sobe aqui, e depois vai até aqui. Vou colocar um pouco mais para cima, por aqui. Então aqui tá, este ponto será 1.5. Tá? Mas a gente não tem como... Isso é uma aproximação. Mas então, este é o gráfico da derivada, não confundir. Então, por isso aqui a derivada é zero, porque aqui a inclinação da reta tangente é zero. Aqui a derivada é zero, porque a inclinação da reta tangente é zero aqui. E aqui a derivada é zero. Agora, observem que aqui neste intervalo, a derivada entre A' e B', a derivada é positiva, porque a inclinação da reta tangente vai ser positiva, tá? A reta tangente aqui, perdão, isso não está saindo direitinho, mas por aqui. A reta tangente tem inclinação positiva, tá? Aqui, entre B e C, entre B e C, digamos, ou entre B' e C', a inclinação vai ser negativa. Aqui a inclinação vai ser... A reta tangente vai ter inclinação negativa. Então, é isso que acontece aqui. Ó.
entre A e B, a derivada é positiva. Vou colocá-lo em outra cor aqui. A derivada é positiva. Entre B e C, a derivada é negativa. Tá? Porque são números positivos aqui e números negativos aqui. Então, a derivada ser negativa, neste trecho aqui, significa que a inclinação da reta tangente era negativa, era para baixo, tá? E aqui era positiva. E daqui para lá volta a ser positiva. O sea, a partir de C, a derivada volta a ser positiva. Tá? Então, é importante esse fato. Bom, então, o que vocês sabem, o gráfico de uma função e sua derivada não se parecem em nada, mas o gráfico da derivada dá informação sobre a função. Se o gráfico aqui é derivada positivo, significa que a função tem derivada positiva, tem a reta tangente aqui é positiva, a reta tangente tem inclinação positiva e, portanto, a função está crescendo. E aqui a derivada ser negativa significa que a função está decrescendo. E a gente vai voltar sobre isso depois com maior detalhe. Então, no livro faz vários exercícios desse tipo. Vou fazer só um exercício que encontre uma fórmula para a derivada. Então, vamos fazer isso. Solução aqui. E vamos encontrar uma fórmula para a derivada. Então, temos que calcular a derivada em x. Em um x arbitrário, em um número arbitrário. Normalmente a gente calculava a derivada em 1, a derivada em 2. Nós podemos calcular em um x arbitrário. E esse é o limite. Sempre vamos fazer assim, quando h' tende a 0. De f de a mais h' menos f de a sobre h'. Tá? E esse limite é igual. Bom, lembre que f era esta coisa aqui. F de um quadradinho é quadradinho ao cubo menos quadradinho. É o que f sabe fazer. Então aqui nós vamos ter que isso dá a mais h ao cubo menos a mais h. Aí a mais h é o quadradinho. Isto é f de a mais h, certo? Menos, e aqui em outro vai f de a mais f de a é a ao cubo menos a. Todo sobre, e aí vai sobre h. Vou trocar de cor aqui. Sobre h. Tá? Bom, vou deixar com vocês os detalhes disso. Isso nos dá o limite. Está no livro, tá? Nos dá o limite quando h tende a 0 de 3x quadrado, depois de fazer algumas simplificações. 3x quadrado mais 3x por h mais h al quadrado menos 1. Tá? E como h vai para 0, este termo morre, porque h' vai para 0 e este também morre. E me dá 3x quadrado menos 1. Tá bom? Então isso significa que se eu tenho f de x igual a x ao cubo menos x, então sua derivada é a função 3x ao quadrado menos 1. A gente vai ver depois que existe uma fórmula para... Existe uma fórmula... Existem fórmulas para passar até aqui sem ter que calcular o limite. Tá? E essa fórmula vai ser... O 3 vai descer e vai restar 1. Então, o 3 cai aqui e aqui resta 1. Aqui era 1, né? X elevado a 1. Então, 1 desce. Fica 1 por x elevado a 0. Mas 1 por x elevado a 0 é 1. Tá? Então, vai ter uma fórmula para fazer isso. Então, bom, então isso nos dá a derivada. O exercício pede para fazer os gráficos. Os gráficos são estes aqui.
Então, observem aqui. Esta é a função f. E esta é a sua derivada. Então, observem, neste ponto aqui, em vermelho aqui, aqui, neste ponto, a derivada é zero. A inclinação da reta tangente é zero. Esse ponto aqui, vamos supor que tenha coordenadas, este sea A e este sea B. Então, aqui é A, aqui é B. São os dois pontos onde a derivada é zero. Tá? E aqui, observe, até chegar em a derivada era positiva. Tá? Isso significa que a derivada era positiva e chegou em A, assim, porque era positiva, né? Era uma função positiva, tá? A derivada era positiva, chegou em A se tornou negativa, porque a partir de aqui começou a descer, aqui a inclinação é negativa, chegou em B, que era zero de novo, e aí se tornou positiva a partir de B, ela voltou a crescer. Tá? Então a gente vai analisar isso com mais cuidado posteriormente. Vamos agora só falar que a derivada tem muitas notações. Então, todas estas são notações para f' em x. Ó. Se y é igual a f de x, tá? Se a gente tem que a altura y é uma função de x, então a gente nota f' em x, y', dy de x, df de x, são todas notações para a mesma coisa. Esta e esta são todas notações para falar na derivada f' em x. E a gente vai usar elas ao longo dos cursos de cálculo. Bom, só um detalhe, a gente costuma pensar a derivada como uma maquininha. Ah, meu Deus, como que eu faço a maquininha? Vou fazer ela aqui assim. Então, essa maquininha é chamada, normalmente se chama de derivada ou derivada com respeito a x, tá? Como está aqui, ou aqui. E essa maquininha engole funções e joga pelo outro lado suas derivadas, tá? Então, ela engole uma função f e cospe a derivada, tá? Então, isso se chama um operador. Um operador diferencial é uma função que a entrada é uma função. Ela é uma função que engole uma função e joga outra função. Uma função não precisa ser entre números. Uma função pode engolir uma coisa que não é um número, tá? Pode ser uma função e ela cospe uma função. Só que ela só pode cuspir uma única coisa, que é o critério para saber que é uma função, tá? Então, isso é chamado de operador diferencial. Essa coisa, tá? Que entra uma função, sai outra. Tá bom? A moral aqui é que tem muitas notações diferentes para a derivada. E tem mais ainda, ó. A notação de Leibniz, o símbolo de y de x, foi introduzido por Leibniz. Que tem no livro ali uma pequena biografia do Leibniz, que foi um matemático. Leibniz era alemão. A Alemanha era do século XVII, né? Não sei se a Alemanha existia ainda ou não. Acho que era um império. Então, o Leibniz, junto com Newton, criaram simultaneamente o cálculo, o conceito de derivada e o conceito de integral. Tá? Conjuntamente, na mesma época, eles descobriram o cálculo, embora já existiam muitos trabalhos e muita gente quase chegando no cálculo, eles foram os primeiros a formalizar todo. E o Leibniz tinha uma notação diferente. O Newton, se ele considerava uma função f de x, a derivada, segundo Newton, era f ponto em x. Tá? Foi o Leibniz que introduziu a notação de f' em x, eu acho. Se foi Leibniz.
Mas certamente Leibniz introdujo esta aquí. Leibniz introdujo a notación de que si tengo f de x, y igual a f de x, en toda derivada va a ser denotada de y de x. Esta notación que está aquí, como es el límite, lembren que para Leibniz, cuando él tenía aquí una función, y igual a f de x, tá? E aqui está o ponto A. Vou fazer isto um pouquinho menor aqui. Aqui está A. Então, ele considerava um ponto Q aqui. Este era o ponto P, este era o ponto Q. E este ponto aqui tinha coordenada X, né? Então, se fazia este triângulo aqui. Esta altura era delta X, delta Y. No sé si estoy haciendo mal aquí. Esto aquí. Esto era delta Y y esto era delta X. ¿Tá? Y después se hacía delta X ir para 0. Entonces X corría para A. Y esto dividido por esto era un límite que yo quería como derivada que iba a dar a inclinación de la recta tangente aquí en P. ¿Tá? Então, o Leibniz introduziu essa notação, vai ser muito útil depois, essa notação de taxa de variação. E isto, só para lembrar que aqui, estas coisas são a mesma coisa que F' em A. Tá? Esta notação é a derivada calculada em A. Tá? A notação de Leibniz, a derivada calculada em A. Es la misma cosa que F' en A. Tá bom? Só que en esta notación de Leibniz usted no tiene a F, no tiene la letra F. Usted sabe que Y es función de alguna cosa, pero no sabe qué función, no sabe. Tá? Entonces, de Y de X significa derivada, mas no tiene notación de F. Bom, vamos agora a un asunto que es relevante. Primeiro vamos dizer que o seguinte, então a derivada é um conceito pontual. Então, uma função, dizemos que uma função é diferenciável em A, se a derivada em A existe, tá? Então, um conceito pontual em um ponto A. Mas, a gente vai introduzir agora outra definição. Se essa função for diferenciável em um intervalo aberto AB, em um intervalo aberto ou en un intervalo de A hasta infinito o menos infinito hasta A, o en toda recta, si esa función fuera diferenciable en un intervalo, cualquier que sea ese intervalo, decimos que f es diferenciable. ¿Tá? Decimos que f es derivable o diferenciable. Tocar aquí por esto. F es derivable o diferenciable. Cuando decimos simplemente f es diferenciable en este intervalo. Significa que f' en x existe para todo x de ese intervalo. Tá? Si yo calculo ese límite en cada x, va a dar un número. Tá bom? Então, vamos a estudiar un caso importante que es la función valor absoluto. Y vamos a ver aonde ela es diferenciable. Ejercicio 5. Y nos pregunta en qué intervalo la función f de x es diferenciable. Então vamos lá, vamos fazer a solução. Vamos fazer a solução aqui. E então, lembrem que a função valor absoluto se define por partes, tá? E essa definição é a seguinte. A função valor absoluto é x se x é maior ou igual que 0. Se é positivo ou 0, o valor absoluto é ele mesmo. E menos x se x é negativo. Então, se x é negativo, a menos x é positivo. Então, o valor absoluto é sempre positivo. Tá?
O valor absoluto de uma função sempre é positivo. Então, com esta definição, eu posso calcular a derivada. Então, calculamos a derivada por casos. Então, hacemos aqui caso 1. Derivada em x quando x é maior que 0. Então, a derivada em x é positivo. A derivada em x é o limite, quando h' tende para 0, de f de x más h, certo? Mas isso é o valor absoluto de x más h, menos f de x, que é o valor absoluto de x, sobre h'. Tá? Mas resulta que o valor, como x é positivo, o valor absoluto de x é x, porque x é positivo. Sabemos que o valor absoluto de x é x. Então, isso é o limite, quando h tende a 0. Agora, como x é positivo, x más h também é positivo. Tá? Então, se h é suficientemente pequeno, x más h é positivo. Se h é suficientemente pequeno, x más h é positivo. E, portanto, o valor absoluto de x más h é x más h. Perdón, y el valor absoluto de x es x. Entonces x con x se cancela aquí encima. Y esto fica todo sobre h. Esto fica el límite cuando h va para 0 de h sobre h. Que es un límite cuando h va para 0 de 1. Y un límite, aquí no aparece h, un límite 1. Cuando h va para 0, aquí h' va para 0, más esto aquí es constante, 1. ¿De qué se aproxima esto? De 1. Ele já é 1 sempre. H va para 0 e isto aqui sempre é 1. Então, o limite de uma constante é a constante. Acho que a gente viu isso lá nas propriedades atrás dos limites. Então, resulta que a função em x positivo tem derivada 1. O caso 2. É quando x é negativo. Neste caso, sabemos que o valor absoluto de x é menos x porque x é negativo. Então, quando calculamos o mesmo limite, isto vai dar valor absoluto de x más h menos valor absoluto de x sobre h. Mas resulta que temos igual que antes, que x más h é negativo. Tá? Se h é suficientemente pequeno, x más h é negativo. Então, isto me dá o limite, quando h tende para 0, x más h é negativo. Então, o valor absoluto de x más h é menos x más h. Menos o valor absoluto de x, que é menos x sobre h. Então, isto me dá o limite. Tá, então, vou copiar isto na próxima página, que está ficando muito apertado aqui. Estava nem olhando isso. Vamos copiar aqui na próxima página. Vamos copiarlo. Opa, não vai dar. Se eu copiar isso melhor aqui. Ver aqui. Então, vou copiar só esta parte.
aquí, por aquí. No me atrapalhe. Ok, então estamos nisto e nós tínhamos visto já que dava este limite aqui, né? Igual a isto. Mas então, isso é igual ao limite quando h tende a zero, dá menos x menos h, e menos com menos dá mais x. Tá? Este menos com menos aqui dá mais x, e aqui o menos entra e fica menos x e menos h. Tudo isso dividido por h. Mas aqui x com x morre e fica o limite quando h tende a zero, e aqui fica menos h sobre h, que é o limite quando h tende a zero de menos 1, que dá menos 1. Tá bom? Então, o que temos que esta é a função, esta função aqui é a função valor absoluto. Valor absoluto de x. E esta é a derivada, aqui embaixo. A derivada, se x é positivo, a derivada dá 1. E se x é negativo, a derivada dá menos 1. Foi o que mostramos. Então, a derivada dá menos 1 em todos os números negativos, que foi o caso 2. A derivada sempre deu menos 1. E no caso 1, para x positivo, a derivada sempre deu 1. Tá bom? Então, este é o gráfico. Falta calcular a derivada em 0. Então, é o caso 3. X igual a 0. Então, temos que calcular o limite quando h tende a 0 de f de a más h menos f de a, perdão, 0 más h menos f de 0 sobre h, certo? Mas então, em 0 em 0 o limite não vai existir. Já estou adiantando que em 0 não vai existir. E como eu demonstro que esse limite não existe? Vou demonstrar que os limites laterais são diferentes, tá? Então, o que eu faço é calcular os limites laterais. Calculamos limites laterais. Então, calculamos o limite quando h tende para 0 pela direita, só que o valor f de 0 más h é f de h. Então, f de h vai ficar valor absoluto de h. Menos f de 0, valor absoluto de 0 é 0. Sobre h. Mas h tende a 0 pela direita, ou seja, h é positivo. Então, como h tende a 0 pela direita, h é positivo, o valor absoluto de h é h, e h sobre h dá 1. Este é o limite quando h tende a 0 de 1, que dá 1. Tá? E quando calculo o limite pela esquerda, isso vai dar valor absoluto de h menos 0 sobre h. Mas, como h tende a 0 pela esquerda, h é negativo. Certo? H vai ser negativo porque tende a 0 pela esquerda. Isso me dá limite quando h tende a 0 pela esquerda, e o valor absoluto de h é menos h. Tá? Aqui o valor absoluto de h é menos h, porque agora h é negativo. E isso me dá o limite quando h tende a 0 de menos 1, que é menos 1. Daí concluímos que o limite quando h tende a 0 de valor absoluto de 0 más h menos valor absoluto de 0 sobre h
não existe. Ou seja, a derivada em zero não existe. Tá? E o que acontece aqui, ó, se eu me aproximo de zero por este lado, a derivada se aproximaria de 1, porque sempre é 1 aqui. Y si me aproximo de 0, pero aquí a derivada se aproximaría de menos 1, porque a derivada es siempre menos 1. Entonces, por eso el 0, los límites laterales son diferentes. Un da 1 y otro da menos 1. Entonces, conclusión. O que eu tenho é que, vou introduzir outra página aqui. Se eu tenho a função y igual a f de x igual a valor absoluto de x, então f de x é diferenciável nos intervalos de menos infinito até zero, sin incluir o zero, união de zero até mais infinito. Tá? F' em zero não existe. Entonces, esa función no tiene derivada en cero. Y ella es diferenciable en menos infinito 0 y 0 infinito. Creo que aparece aquí. La diferenciable en este intervalo y en este. Y la derivada en 0 no existe. Aquí tengo un salto. La derivada no existe de facto. Y lo que acontece es que esta función, si a gente ve o gráfico dela, en 0 no tem reta tangente. A gente podría pensar que la reta tangente aquí sería así, ¿no? Mas na verdade a reta tangente aqui poderia ser assim também, ou assim. Perdão, aqui tem que ser uma reta, né? Então, perdão, aqui é assim. Então, em zero, essa função não tem reta tangente. Tá? E o melhor é dizer que os limites laterais são diferentes, então este limite não existe. O limite da derivada em zero não existe. Então, esse é um caso importante que nos diz que uma função pode não ter derivada. Importante. A função pode não ter derivada, tá? Então, é importante saber em que intervalos a função tem derivada. Tá? Vamos dizer que a função é diferenciável nesse intervalo. Porque em todos os pontos desse intervalo tem derivada. Agora, aqui a função derivada era constante. Isso é muito raro. Isso só aconteceu com valor absoluto, que a função derivada é uma constante aqui. As constantes, tá? É raro acontecer. Normal a derivada é outra função variável. Bom, vamos deixar para a próxima aula este teorema. Si f for diferenciable en Anton continuo y algunas otras particularidades de esa sesión 2.8 do livro para a próxima aula, porque esta já se prolongou muito. Muito bom.